Especialmente se você está começando agora no mercado de desenvolvimento web, você já deve ter ouvido falar em siglas como API, REST, RESTful, verbos HTTP, mas o que significa cada uma dessas coisas? Para tentar te ajudar nessa questão, eu preparei esse vídeo onde eu elaborei 10 perguntas e eu mesmo vou respondê-las, tá? Então é isso aí, pessoal. Se você quiser saber mais a respeito, vamos lá, simbora pro vídeo. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Daniel e se você acabou de chegar, você está no canal Ser Front-End, onde eu falo basicamente de tecnologias para desenvolvimento web, especialmente para quem está começando na carreira e também às vezes dou os meus pitacos sobre o mercado de trabalho, bacana? Como eu falei na introdução desse vídeo, eu vou responder a 10 perguntas que tangem aí este conceito de API, de REST e por aí vai. Sem enrolação, já vamos lá direto para a primeira pergunta, olha só. O que é uma API? Uma API nada mais é do que uma interface que permite a comunicação entre duas aplicações diferentes. Resumindo, quando eu tenho duas aplicações, seja aplicação front-end e back-end do mesmo sistema ou até mesmo sistemas diferentes, eu consigo utilizar uma interface que fica no meio do caminho que vai fazer a comunicação entre esses sistemas. Eu vou mostrar melhor agora nos slides alguns esquemas de como funciona essa comunicação. Repara só, você vai entender melhor esse conceito. Olha lá, voltando para a tela do meu computador. Então, como eu falei, do lado esquerdo eu tenho aqui o meu cliente, né, ou seja, o browser, o usuário final, e do lado direito eu tenho o nosso servidor. Aqui eu tenho um servidor de arquivo e aqui eu estou simulando um servidor de banco de dados, tá? Então, tradicionalmente, como é que funciona essa comunicação, né, entre cliente e servidor no modelo mais tradicional aí de sistemas web, tá? O cliente faz uma requisição para um arquivo HTML, então eu faço uma requisição lá para o meu servidor, tá? E aí o meu servidor ele vai receber esta requisição, ele fica prestando atenção quando há algum tipo de requisição para algum arquivo dentro do servidor, ele vai receber essa requisição e vai tomar alguma ação. Se for um arquivo estático, ele vai simplesmente mandar de volta aqui um arquivo HTML para o cliente. Se for um arquivo dinâmico, ele vai fazer uma consulta provavelmente para um banco de dados, vai fazer aqui essa consulta e vai montar um HTML e devolver esse HTML para o cliente, tá? Para o cliente, para o browser, para o usuário final, isso é transparente, tá? Todo esse processo daqui, ele é transparente. O usuário não precisa saber o que está por trás dos panos aqui do lado do servidor. Deixa que o servidor se vira lá. Mas o conceito principal que eu quero passar para vocês aqui é esta conexão aqui, esta comunicação, melhor dizendo, tá? O cliente sempre vai fazer um request, uma requisição, um pedido, e o servidor sempre vai devolver uma resposta ou um response. Se você quiser ver em maiores detalhes como que funciona esta comunicação cliente-servidor, eu tenho outro vídeo aqui no canal onde eu explico um pouco melhor esse conceito, tá? Mas não precisa correr lá não. Eu vou deixar um link aqui na descrição e também no final desse vídeo eu vou deixar um cardzinho lá para você pular para aquele outro vídeo, porque agora eu quero focar em API. Eu estou simplesmente dando um panorama geral para a gente poder elaborar alguns assuntos que eu vou mostrar mais para frente. Mas por enquanto, este procedimento de resposta e requisição é o suficiente para você entender, bacana? Vamos lá, novamente voltando para os meus slides, se liga só. Então aqui eu tenho o modelo tradicional e agora eu vou mostrar para vocês como que funciona uma API, tá? Basicamente é a mesma coisa, eu tenho requests e tenho respostas, mas eu não vou receber agora HTML. Quando eu falo HTML, eu estou dizendo HTML, imagens, JavaScripts estáticos e por aí vai, tá? Eu vou pedir sempre dados, tá? Eu vou pedir dados e normalmente esses dados são JSON, mas poderia ser também um XML, por exemplo, tá? Normalmente a gente vai trabalhar com JSON. Então o cliente vai fazer uma requisição para alguns dados, o meu servidor vai receber esta requisição, provavelmente vai fazer uma consulta para um banco de dados e vai mandar de volta para o cliente esses dados, normalmente dados JSONs, tá? Se você não sabe o que é JSON, eu vou mostrar daqui a pouquinho lá na frente, ainda nesse vídeo, se liga só. Mas por enquanto, saiba que eu posso ter numa mesma aplicação, eu posso ter um servidor de arquivos, um banco de dados e também a parte do front-end, ou seja, a minha aplicação compreende tanto na parte do front-end quanto no servidor que vai fazer, né, o envio desses dados para o cliente, tá? Além disso, eu tenho um outro exemplo. Olha só,
Eu tenho o exemplo quando a gente tem uma aplicação diferente. Então imagina que o sistema, por exemplo, do GitHub, ele fornece uma API para desenvolvedores, tá? Então eu, como desenvolvedor, eu posso montar um sistema utilizando as informações que estão lá no GitHub, por exemplo, tá? Agora, imagina, eu não tenho acesso ao banco de dados do GitHub, eu não posso ter acesso, isso é uma baita problema de segurança, tá? Então, o próprio GitHub fornece um mecanismo que ele consegue, de maneira segura, disponibilizar esses dados para quem quiser utilizar, os desenvolvedores e desenvolvedoras, tá? Então vamos lá, novamente, voltando para os meus slides, se liga só. Então imagina que aqui eu tenho uma aplicação do GitHub que ela disponibiliza uma interface para que possa transportar dados para outras aplicações, por exemplo, o meu próprio site. Então, o GitHub disponibilizando essa API, eu posso ter acesso aos dados, olha só, aos dados, aqui no caso JSON, de maneira segura, sem comprometer lá o servidor lá do GitHub, tá? Eu tô colocando aqui o GitHub como exemplo, mas existem diversas outras aplicações, por exemplo, o YouTube fornece uma API, o Twitter, o PayPal, até mesmo acredito que o PagSeguro também deve fornecer uma API, ou até mesmo a Udemy, onde eu tenho os meus cursos publicados, também me fornece uma API que eu posso consumir. Aliás, se você quiser saber mais a respeito dos meus cursos, vou fazer o meu jabá agora, eu vou deixar o link na descrição, dê uma conferida lá se você quiser. Legal? Lembrando que adquirir esse curso pelos links que eu vou deixar aqui embaixo, o curso sai mais barato do que um fast food, por exemplo, e não vai aumentar o seu colesterol. E aqui eu tenho simplesmente um exemplo da página, olha só, deixa eu colocar aqui, olha lá, docs.github.com/pt/rest, tá? É uma API de REST do GitHub, a gente já vai entender o que é essa sigla REST. Mas por enquanto, só para você verificar que isso é público, tá? Os dados lá do GitHub são públicos. É óbvio que você precisa ter uma chave de segurança e tudo mais, mas saiba que isso tudo é público. A gente pode utilizar numa boa. Legal, pessoal? Vamos lá para a próxima pergunta. Se liga só. O que é o HTTP? O HTTP nada mais é do protocolo responsável por permitir essa comunicação entre máquinas diferentes, tá? Então, normalmente, cliente e servidor. Então, imagine o seguinte, existem várias máquinas, existem vários sistemas operacionais, vários hardwares e por aí vai, tá? E também existem vários servidores. Eu tenho servidor Linux, servidor Windows e por aí vai. Como que é possível que esta comunicação entre máquinas diferentes, servidores diferentes, máquinas de clientes diferentes, como que é possível efetuar essa comunicação sempre de maneira efetiva? Porque existe um protocolo de comunicação, tá? O que é um protocolo de comunicação? É como se fosse um padrão de comunicação. Então, todo mundo falando a mesma língua, todo mundo consegue se entender numa boa. Basicamente é isso. E o HTTP é o protocolo de transferência de hipertexto, é o protocolo que permite esta comunicação. Então, só para a gente relembrar aqui, eu tenho novamente um esquema de como que funciona esta comunicação cliente-servidor. Esta comunicação daqui, ela só é possível por conta do protocolo de transferência de hipertexto, o famoso HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Bacana, pessoal? Vamos lá para o próximo slide. O que são verbos HTTP? Verbos HTTP, também conhecidos como métodos HTTP, são tipos de comunicação com o servidor. Quando a gente abre uma página no nosso browser e digita um endereço, o browser ele é capaz de fazer requisições GET, tá? Então ele vai fazer comunicação com o servidor utilizando o verbo GET, ou seja, ele quer obter informação. Quando você abre lá uma página HTML, você está querendo obter um código HTML para que o browser possa renderizar aquela página, certo? Mas existem outras formas de comunicação. Por exemplo, quando você faz um cadastro na internet preenchendo ali um formulário, esse cadastro é feito utilizando o verbo POST, tá? Ou seja, eu estou enviando, estou submetendo dados para o servidor e não querendo receber algo em troca, tá? Mas existem outros verbos também. Existem vários verbos, na verdade, aqui eu vou colocar os mais comuns. Então, por exemplo, a gente tem o verbo get, que é para obter informações, a gente tem o verbo post, que é para enviar dados, por exemplo, fazer um novo cadastro, mas eu também tenho dois verbos que vão me permitir atualizar meus dados. Então, o verbo put é para atualizar os dados quando eu preciso passar todas as informações,
ele vai fazer um replace das informações que estão no servidor para as informações que eu estou enviando para o server, e também temos o método patch, que ele vai também atualizar os dados, porém ele atualiza os dados de maneira parcial. Eu passo um pequeno pedaço das informações e ele consegue simplesmente trocar as informações que eu estou passando. O que eu não estiver passando, ele vai deixar intacto do jeito que estava. Temos o verbo delete, que o nome já diz tudo, e temos o verbo options, que permite acesso de domínios diferentes. Ele vai fazer algumas verificações para permitir aí quando um sistema está querendo se comunicar com outro. Bacana? Vamos lá para a próxima pergunta. Para que serve o status code? Bom, pessoal, status code nada mais é do que um código para informar o cliente como que é o status daquela requisição. Então imagina o seguinte, o cliente faz uma requisição, por exemplo, uma requisição post para fazer um novo cadastro, tá? Agora imagina que esta requisição post, o cliente passou dados inválidos, tá? Então, como que o cliente vai saber se aquele cadastro foi efetuado com sucesso ou não? É sempre por conta do status code. A resposta que o servidor vai mandar de volta para o cliente vai ter um código que vai dizer qual que é o status, se teve sucesso, se teve erro, se não foi autorizado, ou se a requisição foi mal formatada, como eu dei o exemplo agora do post, tá? Então, no próximo slide eu tenho também os status code mais conhecidos. Tem ali o 200 para quando tiver sucesso, 201 para quando o cadastro foi feito com sucesso, tem o 204 quando não tem conteúdo de retorno. Enfim, a gente tem uma série de status code, não são só esses, existem uma lista com muitos status code. Cada código vai representar alguma coisa, vai representar um status de como que se deu esta requisição. Você sempre vai precisar olhar na internet, fazer uma busca na internet para mandar o status code mais apropriado, tá? Mas normalmente esses são os mais comuns. 200, 404 quando não encontra, 500 quando há algum erro no servidor, sem grandes problemas aqui. Vamos lá, próxima pergunta. O que são rotas? Bom, quando a gente fala de API, entender rotas é tranquilo. Rotas nada mais são do que URL, tá? Simplificando é só isso, tá bom, pessoal? Então vamos lá. As rotas são endereços para alcançar um recurso único, tá? Então, imagina o seguinte, aqui eu tenho um recurso, um index.html, tá? Quando eu passo o caminho completo, eu estou passando o endereço para encontrar esse index.html daqui, tá? Então, este caminho daqui, ele pode ser entendido como rota, tá? E aqui eu tenho o domínio, né? Essa parte que vem antes da barra é o domínio, poderia ser qualquer domínio aqui, estou colocando o serfrontend.com para fazer o jabá do meu site, legal? Mas, quando eu estou abrindo uma página HTML, eu passo um endereço. Quando eu estou acessando uma API, eu não falo passo um endereço ou passo uma URL, eu falo que eu vou passar uma rota ou um endpoint. É a mesma coisa, tá? Tranquilo isso. Vamos lá para o próximo slide. O que é JSON? Bom, como eu já dei o spoiler no começo desse vídeo, JSON é uma maneira de eu transportar dados na web, tá? Normalmente cliente e servidor, ou servidor para o cliente também. Se parece muito com o objeto JavaScript, possui algumas regras próprias, como a gente só pode ter aspas duplas, não posso ter comentários em arquivos JSON, não posso ter vírgula após o último elemento de um array e etc. Existem algumas regras aí que eu preciso obedecer, tá? E no próximo slide eu tenho simplesmente um exemplo de um JSON, olha só, nada mais é aqui, por exemplo, do que um array de objetos, tá? Como eu falei, olha só, eu não posso ter aspas simples, eu preciso ter aspas duplas. No último elemento eu não posso ter uma vírgula, se eu tiver uma vírgula aqui, o meu JSON ele não será um JSON válido e por aí vai, tá? Existem algumas regras que eu preciso obedecer. Vamos lá para a próxima pergunta, que agora está ficando mais interessante. O que é uma REST API? Uma API REST nada mais é do que um conjunto de restrições para a criação de APIs. A gente não tem só esse padrão, né, esse modelo, essa arquitetura, melhor dizendo, para criar APIs, a gente tem também outras abordagens, como por exemplo o SOAP, tá? Mas quando eu comecei a trabalhar, eu já comecei a trabalhar com REST, porque o SOAP ele é um pouquinho mais antigo, bacana? Então o REST ele é simplesmente um conjunto de restrições que eu utilizo de forma padronizada o protocolo HTTP para criar as minhas APIs, as minhas interfaces, né, que vão permitir a comunicação entre sistemas, tá? Ou seja,
Para criar uma API REST com esse padrão REST, eu preciso utilizar de forma restrita o que o HTTP nos fornece, como o status code, como eu já falei, eu preciso utilizar os verbos corretos, ou seja, o verbo get, post, put, pet, por aí vai, e eu também tenho que respeitar um padrão para URIs, ou seja, as rotas, os endpoints, tá? Existe um padrão que eu preciso obedecer, tá? Muito bem, indo para frente. O que é uma RESTful API? Bom, a gente já viu que é uma REST API, mas e o que é uma RESTful? Bom, para que eu tenha uma API RESTful, nada mais é do que eu tenho uma API REST que abrange 4 níveis de conformidade com a arquitetura REST, tá? Repara que toda hora eu estou colocando uma palavrinha em amarelo diferente. Eu já falei de arquitetura REST, já falei de padrão. O nome correto mesmo seria arquitetura REST, mas se você quiser chamar de padrão REST, também não é um crime, não é o fim do mundo, tá? Mas para que eu tenha uma API considerada RESTful, significa que eu preciso obedecer 4 níveis, digamos assim, de especificações REST, tá? Isso daqui é um pouco mais completo, um pouco mais abrangente, você não precisa entender tudo agora, tá? Se você está começando, você não precisa entender tudo agora, mas eu garanto para você que a maioria das APIs que são REST não são consideradas RESTful. E na verdade eu acabei de responder a próxima pergunta sem querer. Uma API REST é sempre RESTful? Como eu falei, nem sempre. Como há 4 níveis de conformidades que precisam ser seguidos à risca para que uma API REST seja considerada RESTful, nem sempre você vai encontrar APIs REST que obedecem a esses 4 níveis e tudo bem, não tem nenhum problema, tá? Muitas vezes a gente não precisa que a nossa API seja RESTful para ser uma API que atenda à nossa necessidade. Bacana? E por último, a próxima pergunta: como que eu posso testar a minha API? Basicamente, a gente tem 2 programas que são os mais utilizados. Eu tenho o Postman, que é o que eu pessoalmente utilizo, e eu tenho um outro programa que é um pouquinho mais novo, que se chama Insomnia, tá? Eu conheço esse programa só de vista, nunca trabalhei para valer com ele, porque eu me dou muito bem com o Postman, eu acabo utilizando, conheço muitas pessoas que utilizam o Postman, mas também conheço pessoas que migraram para o Insomnia. Eu particularmente não vi ainda necessidade de fazer essa migração, continuo com o Postman sem maiores problemas. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, peço por favor que considere deixar o like para mim, e se não for inscrito, peço também que considere se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos. Se você conhece alguém que está querendo ingressar no mercado de trabalho, eu agradeceria muito se você puder compartilhar esse vídeo, isso vai me ajudar demais, e além disso a gente pode ajudar outras pessoas também, isso se você achou que esse conteúdo foi válido de alguma forma. Fechado, pessoal? Um forte abraço, até o próximo vídeo, até lá!